Será que nós temos na palavra de Deus textos que podem resumir tudo que a gente precisa saber de fato? Porque, olha bem, a Bíblia é muito grande, são 66 livros. Será que a gente pode, em alguns textos, ler de forma bem sintética uma grande verdade que serve para toda a vida? Olá, meu nome é Wellington e estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que diz assim: aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eu perguntei para você no início dessa nossa conversa aqui, desse nosso tempo devocional, se existe na Bíblia princípios que englobam grandes verdades, muitas verdades em poucas palavras. E a resposta, você pode perceber que é sim, existem trechos da Bíblia que falam de forma muito clara, muito direta, sobre uma grande quantidade de coisas. Esse texto é um deles. Esse verso 13 do capítulo 12 de Eclesiastes fala sobre isso. Nós temos aqui o escrito de uma pessoa que teve diversas experiências. Ele teve diversas experiências em diversas áreas da vida. Então, ele teve experiências profundas e variadas. Ele experimentou coisas de todo tipo. Ele teve a oportunidade de curtir, de saborear vários sabores, de admirar várias paisagens. Uma pessoa realmente sábia, uma pessoa com muita carga de conhecimento. Só que é interessante demais ouvir alguém que viveu tanto em todos os sentidos, porque viveu tantos anos e com tantas experiências, falar para nós que tem sim um resumo, tem sim uma síntese, que existe sim algo que ele fala assim, olha, de tudo que eu falei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, eu posso resumir, eu posso sintetizar, eu posso falar em poucas palavras. E por isso que ele fala, ó, termina assim a minha fala, meu relato. Ele está dizendo de todo o livro, de tudo aquilo que ele escreveu aqui, na sua história, suas experiências com várias áreas da vida. E ele vai resumir da seguinte forma: tema a Deus, obedeça a seus mandamentos, pois este é o dever de todos. E aqui nós temos três coisas que valem a pena eu e você prestarmos muita atenção. Você pode ficar em dúvida sobre a igreja que você vai frequentar. Isso pode acontecer. Você pode ter dúvida a respeito das doutrinas e do comportamento, da maneira de administrar que uma igreja tem e que você entende ou não entende, concorda ou não concorda. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Mas o que você não pode é deixar de temer a Deus. Você não pode deixar de temer a Deus. Você pode também, em algum momento, perceber que a igreja que você frequenta, o grupo com o qual você convive, tem atitudes, tem princípios, tem costumes que hoje não batem com a sua maneira de entender as coisas que Deus quer. Isso sim pode acontecer. É por isso que pessoas saem de outras igrejas e vêm para a nossa igreja presbiteriana. E também tem gente que sai daqui e vai para outras igrejas. Recentemente tivemos pessoas saindo daqui e indo para uma igreja batista. Preferiu ir para lá, se adequa melhor ali, concorda melhor com os princípios, com a teologia, com as doutrinas, com a maneira de administrar, de existir como igreja, não importa. Agora, você pode ter dúvidas a respeito de onde vai frequentar, você pode, às vezes, desistir da sua igreja e adotar uma outra, mas você não pode deixar de cumprir seus mandamentos. Olha, o texto é muito claro, meu irmão. Neste dia, preste muita atenção.
tema a Deus. Temor a Deus não pode deixar de existir. Você precisa, de fato, olhar para o seu Criador a todo tempo, em qualquer situação, mesmo que algumas dúvidas pairem na sua cabeça. Mas você nunca pode deixar de temer a Ele. Você precisa não só temer ao Senhor, mas como diz o texto aqui da palavra de Deus, obedecer os mandamentos. Obedecer os mandamentos. Sabe, ler a sua Bíblia para conhecer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus prega para você, porque você sabe muito bem, a Bíblia é Deus pregando para mim e para você. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos. E tem uma terceira coisa que eu disse que eram 3, que eu gostaria que você prestasse muita atenção. O texto também diz, pois este, ou seja, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, este é o dever de todos os homens, de todas as pessoas. Isto não é uma opção. Isso não é uma escolha dentre outras que estão ali disponíveis em cima da mesa. Isto é uma obrigação. Isto é uma ordem. Temer a Deus e guardar seus mandamentos não é algo que você faz porque você é uma pessoa que é mais inteligente, porque você é uma pessoa mais esperta, porque você é uma pessoa que é mais bonita, mais cheirosa, nada disso. Você faz isso porque você é uma pessoa obediente, porque o texto diz que isto é uma obrigação, isso é um dever de todas as pessoas. Temer a Deus e guardar seus mandamentos não é dever, não é obrigação só de crente, é de todos os seres humanos, mas alguns só que descobrem isso. Poucas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus e perceber que esta palavra não é para crente, é para toda criatura que Deus fez. E aqueles que ouvem e que entendem isso, que atendem esse chamado e que querem de fato obedecer ao seu Criador, aí eles passam a ser filhos. E aí, a igreja, a placa, o lugar, o horário, o formato das programações, isso acaba sendo um detalhe. O que você não pode deixar é de temer a Deus e de guardar seus mandamentos, porque isso é dever de todos. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te dou graças, Senhor, porque a sua palavra traz textos como esse, que não respondem às tantas perguntas que a minha mente às vezes cria, faz, aceita que venha a existir, mas responde aquilo de fato que eu mais preciso, aquilo que eu mais careço. A sua palavra fala claramente e fala em poucas palavras. Que eu tema a ti, que eu obedeça a sua palavra e que eu faça isso porque isso é uma obrigação. O que eu peço nesse momento, para meu irmão, para minha irmã, para mim, é que nós sejamos tementes ao Senhor, obedientes à sua Escritura, e que isso seja para nós não algo que a gente coloca uma placa para destacar, para mostrar que a gente faz, mas como uma prova da nossa obediência ao Senhor. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bom ter você aqui neste canal, que tem abençoado muitas pessoas. Deus tem nos dado a alegria de ver pessoas compartilhando, distribuindo isso com a gente e as pessoas sendo edificadas nesses poucos minutos. A gente normalmente não chega a 10 minutos aqui, né? Então faça a mesma coisa, se junte a nós. Obrigado primeiro pela sua presença. Agora eu quero te agradecer pela sua indicação, porque você vai compartilhar esse conteúdo com alguém neste momento. E assim nós vamos espalhando coisas boas, coisas que fazem bem para nós e que podem abençoar, também fazer bem para outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.